Meus amigos, então antes de passarmos ao tema que nos une, hoje, nesta sessão de aprendizado, eu gostaria de vos pedir que se unissem a mim e vamos, de uma forma harmoniosa, tranquila, vamos unir-nos todos nesta sintonia universal que nos une a nós, que nos vemos, que nos tocamos, mas não estamos sós. Vamos também tentar tocar os outros, que hoje iremos ver que os outros existem. Não é porque nós não os vejamos que eles não existem. E então, todos unidos, vamos louvar o Criador por essa realidade que nos permite ver e sentir que no invisível há quem nos queira tão bem, com tanto carinho, com tanta harmonia como a que nós podemos desenvolver aqui olhando uns para os outros. Também agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos dá de nos proporcionar este encontro com esta filosofia em particular e esta ciência espírita que nos ajuda a entender esta realidade que nós não vemos e não tocamos, mas que nos ajuda a ter certezas sobre ela e que hoje iremos tentar solidificar um pouco mais. Por fim, pedir ao Senhor que nos ajude neste momento em que vamos adentrar por um momento de aprendizagem mútua, em que eu farei a despesa do lado de cá, mas estou à espera que vocês também possam ajudar nessa despesa e sairmos daqui todos com uma melhor verdade sobre as questões da solidão ou inclusão cósmica. Assim seja. Ora bem, meus amigos, aí está. Eu prometi-vos que vos ia falar de solidão e inclusão cósmica e é exatamente isto o que nós iremos tratar. Vamos aqui andar um pouco para trás porque convém começarmos exatamente do princípio. E no princípio, para abordarmos este tema, eu julgo que nós devemos questionar-nos. Mas nós estamos sós? Neste universo imenso nós estamos sós? Seremos só nós os que existem? E mesmo encarnados, eu até me refiro, mesmo encarnados, seremos só nós que existimos? Bom, é isso que nós vamos abordar neste tema, porque desencarnados, a doutrina espírita já nos dá muito boas indicações, nem que seja através de mensagens mediúnicas e tal, ok? Mas e a ciência? A ciência o que é que diz disso? Porque se eu tiver um conhecimento comprovado pela ciência, bom, então as minhas orientações filosóficas que o Espiritismo já me dá há 160 anos, mais força ganham. É isso que nós vamos tentar aqui hoje debater. E para tal, e porque estamos no domínio do Espiritismo, necessariamente nós iremos revisitar os conceitos filosóficos do Espiritismo, a ver como é que nós encaixamos isto dentro da doutrina espírita. E depois disso, vamos olhar para as questões do método. Como eu vos dizia há pouco, é diferente nós termos algo comprovado do que termos só algo justificado. Uma coisa é nós justificarmos pela razão, tem que ser assim. Outra coisa é nós demonstrarmos, tem que ser assim, porque juntando o A mais B dá sempre o C. Ok? E é isto que nós também vamos fazer. E por isso nós vamos dirigir-nos, vamos lançar mão do chamado método científico. Ok? Da ciência. Claro que, ao socorrermos desse método científico, nós vamos olhar para evidências de seres, se quiser chamar extraterrestres, poder chamá-los, ok? Portanto, extraterrestres, aqueles que não vemos, ok, que existem ou não existem. Vamos ver, vamos olhar para algumas evidências na área do visível, na área onde as nossas ciências de hoje em dia, nomeadamente a astronomia, a astrofísica, um pouco da estatística, já se dedicam. Vamos ver que tipo de possibilidades é que há, o que é que evoluiu, etc. E o que é que nós podemos esperar de futuro. Mas claro que já sabemos que, bom, parece que há uma multidão muito maior, é no invisível. Sejam eles encarnados ou desencarnados.
E é isso, este trajeto que nós vamos percorrer, até que vamos responder à pergunta, então, mas há inclusão ou há solidão? Ok? Já vos vou adiantar a resposta que eu julgo que é mais coerente, mas irei demonstrar. Sim, há inclusão cósmica, não estamos sós. Mas, claro, agora afirmei isto, tenho que me molhar. Vamos a isso. Já não chove? Ok. Vem-me molhar menos ainda. Pronto, porreiro. Então, relativamente aos conceitos filosóficos do Espiritismo. Há muitas bases filosóficas do Espiritismo. Normalmente, nós ficamos mais por estas 5 que aqui estão. Mas, contudo, se vocês forem à Wikipédia, por exemplo, vão ali ao ao Google, e escrevam lá bases filosóficas do Espiritismo. E sai-vos, lá na Wikipédia, 19. Mas, claro, a realidade é uma coisa e nós vemos sempre a realidade segundo a nossa verdade. E às vezes reduzimos as coisas para os mais importantes. E, no nosso ponto de vista, as mais importantes são estas que aqui está. E que vêm também no Livro dos Espíritos. Portanto, a existência de um Deus único, só pode existir um Deus. Filosoficamente só pode existir um Deus. Tem que dizer uma causa primeira das coisas. Porque nós, se remontarmos da lei da causa e efeito, do efeito, por uma causa, andamos para trás, havemos chegar a um momento em que, está aqui uma causa primeira. Ok? Chamemos-lhe Deus, chamemos-lhe Allah, chamemos-lhe Brahma, o que a gente quiser. Mas sim, um Deus único. E claro que depois nós temos a existência do Espírito, porque nós, afinal, sobrevivemos à morte. Nós, afinal, temos um atributo que é só do Espírito, de acordo com a pergunta 24 deste livro, que é a inteligência. Inteligência é um atributo de Espírito. Então, o Espírito existe. Se nós somos inteligentes e nós fazemos atos inteligentes, como este que eu estou a fazer, de comunicar convosco, então este ente existe. Ora bem, se este ente existe, e porque comunicar é um ato inteligente, que é um atributo deste ente, então também existe a comunicabilidade dos espíritos. Eu estou a exercê-la, mas há espíritos que nós não os vemos, certo? Há uns encarnados que vemos, porque têm um corpo, mas há outros que estão desencarnados, já não os vemos, mas comunicam também, porque têm inteligência e têm esse atributo, ok? E também existe a reencarnação, porque não seria justo que não houvesse, porque então como é que uma criança que hoje nasce ali no hospital só demora 4 horas e nós já demoramos várias décadas, não seria possível haver só um tirinho, não seria possível. Portanto, também existe a reencarnação e, por fim, existe a pluralidade dos mundos, isto é, nós não estamos sós. Claro que já estamos mesmo a ver que é por aqui que a gente vai para abordar este tema. Então, vamos lá mergulhar neste tema. Este tema tem, desde Kardec para cá, tem evoluído na natureza do conhecimento que existe para, por um lado, justificá-lo, por outro lado, comprová-lo. No tempo de Kardec era fundamentalmente um conhecimento de natureza filosófica. Isto é, era aquele conhecimento que se pode chegar com a razão apenas. Isto é, nós não podemos estar só. Há tantas evidências. A gente olha para ali à noite e vê tantos pontinhos brancos. Então, mas isto é tudo só para o deleite destes meninos que estão aqui neste cantinho, que se a gente se puser a 100 anos-luz já nem se vê a Terra, e é coisa tão imensa. Não faria sentido. Seria uma tontaria Deus ser tão inteligente, ter feito uma coisa só para deleite de uns poucos, ali num grãozinho de areia deste universo imenso. Mas, claro, isto é só pela razão. Outra coisa é que nós possamos olhar para algumas evidências e comprová-las com meios que nós possamos detectar algo, detectar vida, etc. por aí adiante. E sim, foi ganhando ao longo do tempo e até aos nossos dias, foi ganhando já uma força de ciência. De tal maneira que, se nós temos algumas justificações filosóficas da pluralidade do mundo, desde que Kardec nos a ofereceu já no seu tempo, hoje em dia a ciência se envolve nisso. Vamos ver, em termos de natureza filosófica, só pela razão, o que é que legado Kardec nos deixou. Se vocês pegarem no Livro dos Espíritos, logo na introdução, logo nas primeiras páginas, diz introdução, se forem ao capítulo 6 da introdução, ele diz assim: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Assim, a gente olha para ali à noite e vê uma série de globos. Então, a ser isto verdade, aqueles globos estão habitados. Oi. Então a Lua está habitada. Oi. Júpiter está habitado, Marte está habitado. Oi. E nós não os vemos. Então é um bocadinho como que nós, à noite, olhamos aí para um prédio qualquer e vemos luzes acesas, não é? Isto não é garantia que esteja lá alguém a habitar. Mas é sintoma que alguém
teve que mexer no interruptor. Em princípio, há lá vida. Mas nós não estamos a ver quem lá vive. Em princípio, há lá vida. É um bocado como isto, ok? Muito bem. E então, se assim é, isto é, quando Kardec nos diz isso, os espíritos encarnados são os que têm um corpo, habitam os diferentes globos do universo, então estamos a falar de mundo visível. Certo? Mundo visível. A tal luz que se vê num prédio, mas não vemos quem lá está dentro, mas há lá indício e tal. Só que ainda não apuramos bem em que frequência que a gente está a observar aquele artista que tem um corpo como nós, mas se calhar está numa frequência visual que a gente ainda não consegue ver. Ok? Portanto, isto Kardec nos diz isso, logo no início da introdução ao Livro dos Espíritos. E claro, se nós não os vemos, temos que concluir a questão do invisível. Para nós. Mas que têm um corpo? Têm. São encarnados. Mas nós não o vemos. Olhai, por exemplo, a paramécia. A paramécia está no início, considera-se, a nossa ciência considera ser dos elementos unicelulares que dão origem à vida. Eu não consigo ver nenhuma paramécia aqui. Não consigo. Mas se eu pegar num microscópio, eu vou vê-la. Então, quer dizer que, pelo facto de eu não a ver, não quer dizer que ela não exista. Só que ainda não tenho um instrumento apurado para o ver. Ok? Muito bem. Claro que ele também diz outra coisa muito interessante sobre os desencarnados. E ele aqui mostra claramente qual é a diferença que se tem que estabelecer entre o que é encarnado e o que é desencarnado. Ele diz que os não encarnados ou errantes são os desencarnados. Isto é, não têm corpo e erram de um lado para o outro. Não ocupam uma região determinada e circunscrita, como nós. Nós ocupamos uma região determinada e circunscrita na Terra. Não saímos daqui. Andamos a tentar agora enviar umas coisas lá para fora, para ir a Marte. Mas estamos aqui um bocadinho limitaditos, não é? Estamos aqui um bocadinho limitaditos. Estão por toda a parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-se de contínuo. Pois, vocês vão aí a uma reunião mediúnica e andam para lá umas inteligências a dizer que nos estão a ver e nós não vemos a eles, e andam à volta de nós e chateiam-nos o tempo todo, e às vezes aparecem umas obsessões que a gente não sabe de onde vem, e é alguém que anda ali o tempo todo e uma pessoa não se apercebe. Ok? É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, posto isto, estes amigos, não é? Estão no invisível para nós. Ok? Portanto, nós temos vida. Vida, o encarnado e desencarnado têm vida. Ponto. Vamos acordar nisto. Temos vida encarnados, e há uns que nós vemos e outros que nós não vemos, como a paramécia, ainda temos de descobrir como é que a gente os vai ver, mas eles têm um corpito, têm. E depois há vida também naqueles que não têm corpito, só têm espírito, ok? E esses andam à vontade, não estão circunscritos a um globo, enquanto os encarnados estão metidos aí num globozito. Os desencarnados são os tipos errantes, andam para um lado e pelo outro, é a razão do pensamento, quase como alguma da nossa codificação complementar espírita nos fala, ok? Nomeadamente as obras de André Luís. Muito bem. Então, posto isto, filosoficamente, é o que há. Então, agora vamos olhar para a ciência, a ver se a ciência consegue comprovar alguma coisa destas. Quem dos ramos da ciência atual se dedica a isto? Olha, dedicam-se pelo menos 2 ramos. A astrofísica e a física quântica. A astrofísica anda em busca de exoplanetas. É o parente menor, é aquele que está baseado, toda a sua atividade está baseada no pressuposto de que, se na Terra, tal como nós conhecemos este planeta, com estas condições todas, existe vida, se nós procurarmos um planeta idêntico, a que eles chamam exoplanetas, são planetas que não estão no nosso sistema solar, estão fora do nosso sistema solar, mas num outro sistema solar, com as mesmas características, mais ou menos o mesmo diâmetro, com uma atmosfera, com água e tal. Muito bem. Então, em princípio, existirá vida igual a esta que nós conseguimos. E é o que a astrofísica consegue fazer. Claro que, com o andar do tempo, do século passado, para esta parte, houve uma ciência que se começou a interessar pelas questões do invisível para nós, que é nomeadamente a física quântica, e que hoje nos dá revelações muito interessantes e que fazem pontes muito claras com a doutrina espírita. A ver, vamos começar pela astrofísica. Como é que a astrofísica gera isto? É claro que a astrofísica anda à procura de exoplanetas, anda à procura de quê? De encarnados, não é? Com os aparelhos que a gente tem vejo, moves-te, tens água, existes. Tenhas uns cornichos ou não tenhas, não interessa. Existes, tens um corpo, ok?
Portanto, é a atualidade andando nisto. Vamos ver como é que este esforço se faz. Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Unlike the stars that have been cataloged, planets can't be seen using current technology. A planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. And to make matters worse, an Earth-like planet, even one many times larger than our Earth, reflects only an infinitesimal amount of light compared to its star. So here we have a bright star and a planet which is 10 billion times fainter. It's hard to imagine what 10 billion times really is, but the way many of us think of this is, suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light, and suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away. That's something what it's like. Estão a ver a dificuldade que se põe à nossa astrofísica? É complicado, porque um planeta não tem luz própria. Então nós observamos o Sol, o sistema solar, a estrela desse planeta, à volta de cuja estrela ele orbita, e então vemos abaixamentos na luz. E diz, ui, está ali qualquer coisa a passar. É um pouco como ver o raio de um pirilampo a esta distância toda. Estão a ver? Ok? É este esforço que a gente consegue máximo. Ok? Vai resultar? A ver vamos. Mas é este o esforço da nossa astrofísica. Muito bem, e nesta área nós temos muita coisa. Temos vários telescópios que já andam aí à volta da Terra, etc. Temos telescópios metidos na Terra. Enfim, mas o princípio é este. À procura de exoplanetas parecido com o nosso. Quanto à física quântica, ela olha para outra coisa. Enquanto a astrofísica só pode olhar para encarnados porque tem que ser impressionável aos meios que a gente consegue construir, tem que ser oxigênio, hidrogênio, tal, tem que tocar, tem de carbono, tal. Esses são os meios que a gente consegue, a gente não sabe mais, né? Não sabe mais, tem que ser. Mas a física quântica, que fundamentalmente tem muitos pressupostos matemáticos, filosóficos, atenção que matemática e filosofia são muito idênticos, têm a mesma raiz, ok? Têm a mesma raiz. Ela olha para outras dimensões e universos paralelos. Então, ela olha para encarnados e desencarnados. E porquê? Vamos ver porquê. Vamos também ver um filmezinho porquê que isto ocorre. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian.
Parece que os Simpsons invadem outras dimensões, não é verdade? Mas, amigos, estamos a falar de ciência. De ciência de topo. Ciência de topo que já demonstra matematicamente que, para além das 3 dimensões, comprimento, largura e altura, depois a do tempo, o Sr. Einstein veio provar que estas 3 estão todas interligadas com o tempo e consoante a velocidade a que se deslocam, assim, são apenas uma chamada espaço-tempo. Mas, portanto, seriam 4. Comprimento, largura, altura, tempo, ok? E isto no mundo macro, neste mundo em que a gente se move. Mas quando a gente mergulha nos átomos, naquilo que a gente não vê à vista só, à vista nua, aí há mais 7, demonstráveis matematicamente. Ainda hoje é difícil vê-las. Mas têm que existir mais 7 dimensões. As dimensões não é muito difícil de perceber. Imaginai que vivemos num mundo que tem só 2 dimensões. Imaginemos, este telemóvel só tem comprimento e largura. E vivemos aqui. E agora há um ser que vive a 3 dimensões e, para além de comprimento e largura, também vê para cima e para baixo. Então está aqui de fora e ele olha para nós, está-nos a ver e nós cá dentro não vemos nada, porque nós olhamos para lá e vemos o preto do telemóvel. Porque não vemos para cima nem para baixo. Ok, não é novidade nenhuma. Portanto, é ver mais uma dimensão. Ora, lá no mais pequenino da matéria, aquilo que nos compõe, nós temos 11. Então nós podemos estar ao mesmo tempo em várias dimensões. Ok? Mas já vamos seguir. Muito bem. É o estado da arte. Muito bem, então, tendo dado este aperitivo, vamos agora mergulhar nele, agora mais a sério. Agora vamos correr o método científico para avaliar estas evidências no mundo visível e no mundo invisível. Claro que o método científico, como já temos conversado algumas vezes, mas o método científico é isto. É um conjunto de fases a que se sujeita o conhecimento filosófico, aquele que já se justifica para que dele se possa comprovar. Portanto, é uma parte da filosofia. Nós observamos um determinado fenómeno, fazemos perguntas para perceber melhor esse fenómeno, criamos várias hipóteses, uma ou várias hipóteses, de explicação desse fenómeno e seguimos e vamos para a experimentação. Daí sacamos conclusões, documentação e certos, porém, que destas hipóteses todas que nós levantamos, uma pode transformar-se em tese, é promovida de hipótese a tese, mas mesmo assim não quer dizer que seja para toda a vida. As ciências não trabalham com a verdade absoluta, o espiritismo não trabalha com a verdade absoluta, nenhuma filosofia trabalha com a verdade absoluta. Trabalhamos e vamos de verdade em verdade, vamos mudando de verdade, melhor, adiante, por aí assim. Portanto, o método científico em si, na realidade, tem uma primeira fase que lhe podemos chamar uma fase filosófica, que é esta primeira em que só intervém a razão. Nós olhamos para um determinado fenómeno e, pela razão, pelo conhecimento prévio que a gente tem, vamos tentar arranjar justificações, como Kardec fazia, por exemplo, com as mesas girantes. Ele verificava, isto podia ser o magnetismo, mas não. Isto, como responde a um código muito preciso, é um movimento da mesa para um lado significa sim, outro movimento da mesa para o outro lado significa não. Isto tem uma inteligência de trás, está bem, está a usar o magnetismo, mas tem uma inteligência de trás. Então, se há uma inteligência de trás e eu não a vejo, então onde é que ele está a ser? São os espíritos. Ok? Portanto, estão a ver? Portanto, isto é pela razão. É claro que, a partir daí, é preciso comprová-lo. Quando nós não conseguimos tocar no assunto, é um bocadinho como a física quântica e como Kardec, experimentando várias vezes e ver que se obtém os mesmos resultados, embora a gente não consiga ver. Kardec, ele próprio, nem tinha efeitos, não tinha nenhuma capacidade mediúnica, ele não viu nenhum espírito. Mas ele verificava que tinha que existir. Quem é que está ali a falar através daquele médio? Quem é que está a dizer isto? E diz a mesma coisa que o outro disse, etc. Estão a ver? É um método experimental. Okay? E é assim que também progride. E a física quântica usa muito isto, porque verifica que tem que existir. Tem que existir. Mas não está ainda a conseguir ver. Ok? Muito bem. Claro que, como vos digo, o Espiritismo também segue este método. Reparem, por exemplo, se vocês forem ao Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação fundamental, se forem ali ao capítulo 19, diz assim, a fé transporta montanhas, e se forem ao parágrafo 7, diz assim, a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento da humanidade, em qualquer idade da humanidade. Estão a ver isto? O uso da razão, sempre o uso da razão. Fé raciocinada, não é fé de crendice, ok?
E claro, quando vamos para a parte científica, aquilo que se pode comprovar, nomeadamente o Espiritismo, a parte científica onde ele pauta com propriedade é na definição das leis que regem a mediunidade, que é a ferramenta que usa para investigar outros mundos. Vocês vão ao Livro dos Médiuns, que é o primeiro livro de natureza científica, tem lá as leis todas universais e gerais que regem as capacidades mediúnicas que Kardec identificou na altura. Hoje há outras, não é? Mas pronto, Kardec identificou na altura. E se forem ao item 230, vocês veem uma mensagem do Espírito Erasto que diz assim: melhor repelir 10 verdades do que crer numa mentira. Isto é, cá está a experimentação, nós temos que repete, a ver se não falha nenhuma vez aquele resultado. Tal como Kardec fazia. Ele só ficou com as respostas às perguntas que fez, aquelas que coincidiam. E quantas é que ele fez? Ok? Portanto, nós temos que ser racionais. E, mesmo assim, chegando a uma tese, Kardec avisa, nesta última obra da codificação básica, chamada Gênese, que aparece em 1868, ele diz, no parágrafo 55, que fala do caráter da revelação espírita, ele diz: se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isto é, o Espiritismo vai ao lado das outras ciências. Se em algum momento as outras ciências revelam uma melhor verdade que aquela que ela tinha, ele aceitará. Portanto, não estamos no domínio de nenhum dogma. Somos também uma filosofia com base científica e consequências ético-morais. Muito bem. Posto isto, vamos então analisar o nosso assunto. O que é que nós andamos aqui a analisar? Então, existem seres encarnados habitados no outro mundo? É a pergunta, a primeira fase do nosso método científico. É isto que nós devemos de perguntar. Então vamos agora começar a observar. Olha, por exemplo, eu vou-vos mostrar um facto que ocorreu. Esta estrela ou este corpo celeste com esta designação apareceu há uns anos, detectado pelo telescópio Kepler, e aparenta ser algo incomum, isto é, não é nenhum planeta, não é nada que se conheça, parece ser uma estrutura alienígena construída por outra civilização. Ainda hoje está em discussão isso. Vou-vos mostrar isso, como uma evidência possível. Hein? Também, por outro lado, e esta já compreendemos melhor, há mensagens recebidas por transcomunicação mediúnica e transcomunicação instrumental, que referem ser enviadas por seres que não habitam nenhuma dimensão visível do nosso universo físico. Pois não, os médiuns, nos médiuns a gente ouve um médium a falar, e está ali um espírito ali ao lado, que lhe está a dizer não sei quantos, ele está a ver e a gente não está a ver, e está, peraí. Ok? E calma, porque também nos médiuns também se revelam encarnados. Ok? Noutros planetas. Já vamos ver, já no tempo de Kardec acontecia e agora também acontece. Muito bem. Então, nós, agora começando a usar a razão, diz assim, não há efeito sem causa, isto tem que ter uma causa. Isto que aqui aparece, onde é que estes indivíduos estão? A gente não está a ver, não é? Não. Se nós observamos seres alienígenas, com corpo, etc., não sei o que mais, com tecnologias que estão adequadas a nós detectarmos uns aos outros, dentro do nosso campo de frequências visuais, então eles habitam o nosso universo e mesma dimensão que nós, não é? Certo? Então, mesmo, estamos, ok? Se isto acontecer, a astrofísica dedica-se muito a isto, ok? As mensagens, contudo, indicam inteligência, não é? Uma mensagem é uma organização de palavras para construir uma finalidade. Uma mensagem. Isto por detrás disto está uma inteligência. Se está uma inteligência, eu não a vejo, mas ela existe. Então, eles têm que ser, das duas uma, ou são encarnados noutra dimensão ou num universo paralelo, e nós não estamos a ver, ou serão desencarnados neste ou no universo, mas com possibilidades de observar e comunicar na nossa dimensão, através do médium, nomeadamente. Certo? Mas pode ser através de instrumentos eletrónicos, através de comunicação instrumental. Vamos ver exemplos disto. Esta é a nossa tese construída assim. Então, existem outros mundos habitados com seres encarnados, pelo menos com seres encarnados, noutras dimensões do nosso universo ou universos paralelos. Ok? Estamos bem? Estamos a seguir este raciocínio? Muito bem. Então vamos agora fazer fogo sobre esta tese, esta hipótese. Vamos lá fazer fogo sobre isto. Vamos começar aqui pelo visível, o nosso universo tridimensional. Já vos disse que há pelo menos um ramo da nossa ciência atual, que é a astrofísica, que investiga nisto, mas há outros. Também há estatística e vamos ver, como contraponto, ajuda-nos a ver um bocadinho mais longe. Claro que, o que é que isto leva? Leva só apenas à detecção de encarnados. Vamos ver como é que isto está a funcionar. Como vos disse, na pesquisa de exoplanetas andam envolvidos uma série de telescópios e nomeadamente orbitando a Terra.
ok? Porque não tem a atmosfera no meio do caminho, observam melhor. Há o telescópio Kepler, que era este, que agora já saiu, agora está substituído por um TESS, e pronto. Mas este telescópio Kepler observou uma estrutura alienígena, com esta designação, nas constelações Cisne e Lira, que se vocês pesquisarem na Wikipédia, encontram bem a designação dela e o que é que se passou. Portanto, foi visto ali uma estrutura que parece uns painéis solares que ali andam, porque variam muito. Enquanto um planeta passa à frente da estrela e cai o brilho e depois retoma, aquela é intermitente, cai, retoma, parece que está dividida em várias coisas, portanto não é uma forma circular, é uma forma um bocadinho mais estranha. E os cientistas andam ainda feitos malucos a descobrir o que isto é. Há muitas tentativas de justificação. Está de pé ainda a possibilidade de ser uma estrutura criada por uma outra civilização, que nós não conseguimos observar, está lá muito longe. Muito bem. Hoje em dia, como eu vos disse, este telescópio espacial Kepler, que descobriu esta estrela, avariou-se em outubro do ano passado, pifou, tem assim baterias e não sei o que mais, também pifou, o giroscópio pifou, e lançaram já este, que desde abril de 2018 está no espaço, o TESS, com muito mais capacidade, e outros virão para trabalharem com este na detecção de exoplanetas. Vamos ver como é que isto funciona. TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest exoplanet mission, and it's going to help us answer a really important question, and that is, which of our near-stellar neighbors has planets? TESS will look for signs of planets, ranging from Earth-size to giants larger than Jupiter. TESS will search for these new worlds, or exoplanets, using transits, the same method as the Kepler mission. As a planet passes in front of its star, it blocks some of the light, causing a slight drop in brightness. TESS can detect those subtle dips and even use them to determine some basic features of the planets, such as their size and orbit. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor covering a 24-degree square, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a vertical strip of the sky, called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days, before rotating to the next one, covering first the south and then the north, to eventually build a map of 85% of the sky. This coverage, about 350 times what Kepler first observed, will make TESS the first exoplanet mission to survey almost the entire sky. TESS will fly in a highly elliptical orbit that maximizes the amount of sky the spacecraft can image, and is carefully timed with the orbit of the Moon. It will spend most of each 13.7-day orbit collecting data, and then, as it passes closer to Earth, it will transmit that data to the ground. Because TESS's observation sectors overlap, it will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the 2 missions to work together to first find and then carefully study exoplanets. Since most of the exoplanets found by TESS will orbit bright stars, missions like Webb will be able to measure the spectra of starlight absorbed by the planet's atmospheres, which can indicate what they're made of. Ground-based measurements of the TESS exoplanets can determine their masses. Combining the masses with TESS's size measurements reveals densities, allowing scientists to better understand the exoplanets' compositions. Este é o estado da arte, hoje em dia. Viram a falar, por último, num outro satélite que está pronto para ser lançado. Está há 7 anos que tem estado a ser demorado, mas acho que este ano, o próximo ano, vão lançar. É o James Webb, que vai trabalhar com o TESS. Portanto, e eles vão à procura de exoplanetas com a mesma técnica que o Kepler tinha descoberto a outra estrutura alienígena. À procura de exoplanetas. Tudo isto que eu vos contei, para aqueles mais curiosos, é só irem à National Geographic deste ano, março de 2019, tem um artigo maravilhoso. Chama-se mesmo Nós Não Estamos Sós.
Ok? Vão lá e encontram tudo isto, que eu aqui só estou a fazer um resumo. Ora bem, desde que isso entrou em funcionamento, já foram descobertos uma série de planetas. Mas vamos ver uma coisa que é muito importante, e aqui entra a estatística, que vai funcionar um pouco como contraponto da astrofísica. Reparem, eu vou-vos dar um exemplo, vou dar uma metáfora, que é o futebol português. Ok? No futebol português, se a gente for buscar os 18 clubes com mais associados, são cerca de 500 mil de sócios, 516 mil, se a gente dividir isto por 18, dá 28 mil a cada clube. Vocês sabem quando é que passa esta barreira dos 28 mil? Olha, o Benfica, o do meu coração, não é? A asinha do meu coração, tem 170 mil, ok? Aqui o Porto, 102 mil. O Sporting, 90 mil. 24 mil, 28 mil. Então, olha, é passado aqui. Isto é, em qualquer sistema, em qualquer população, seja de seres vivos, seja, o que é que acontece? O valor médio do número de elementos daquela população está sempre contido da posição média para trás. Reparem, ali está a 9ª posição, o Marítimo. Quanto é que ele tem? 16 mil. Quanto é que se passou os 28 mil? Passou-se os 28 mil logo aqui na 3ª posição. Isto é uma regra da estatística, chamada inferência bayesiana, que é sempre assim, está sempre aqui. Isto é, se a gente olhar e for pela rua, o que é que acontece? A gente vai pela rua e verifica que, se nós perguntarmos a alguém de que clube é que tu és, vejam a probabilidade que há de ser um benfiquista, o vizinho, cá do meu coração. É uma vez por cada 10. Em cada 10 que eu perguntar, 10 vão de ser benfiquistas contra um do Marítimo. Estão a ver? Ok. O que é que isto significa? Significam várias moradas na casa do meu pai, onde podem existir seres como nós. Ok? Muito bem. Então, posto isto, nós estamos a ver que andamos à procura normalmente, e o que é que encontramos com mais facilidade são os mais numerosos. Não quer dizer que não existam nas outras casas. Passando isto aqui para a astrofísica, o que é que nós andamos a fazer? Nós andamos à procura destes planetazinhos mais parecidos com o nosso, que nós somos os únicos até agora, então é lógico, concluímos que somos os mais numerosos, somos o Benfica cá dos sítios, certo? Pronto, ok. Ou lá, que sejamos o Porto, o Sporting, pronto, mas temos que ser um desses numerosos, não há outros. Portanto, então nós andamos à procura de 2 ou 3 e estamos a ignorar aqui trilhões de planetas. Estão a ver? Muito bem. Então, posto isto, o que é que este nesse esforço está a fazer, nomeadamente já desde que o TESS entrou em serviço? Claro, o Kepler, olha, tinha descoberto 3.800 planetas, dos quais 47 eram potencialmente habitáveis, parecidos com o nosso, dentro do Benfica, Sporting e Porto, ok? E com a entrada do TESS, olha, já se estima 7.000 e tal, somando estes dois, 8.000, quase 8.000. Claro, mas andamos à procura do Benfica, do Porto e do Sporting. Estamos a ignorar o Marítimo, os outros, o Rio Ave, o Académico, ok. Estamos a ignorar outras casas. Mas o que é que a gente pode fazer? Estamos limitados, somos seres imperfeitos, temos que ir devagarinho. Okay. Muito bem, então, posto isto, o que é que a inferência bayesiana, esta ciência da estatística, nos diz comprovadamente, matematicamente, que a probabilidade de nós encontrarmos outros seres inteligentes no nosso universo é esta, é que encontremos organizados em populações abaixo de 20 milhões. Nós somos 7 bilhões de encarnados hoje. 20 milhões. Que seja em planetas com 80% do diâmetro da Terra. E que estes seres que lá habitam sejam maiorzinhos que nós, tipo um urso, pesam 350 quilos, ok? Isto é o que diz a estatística bayesiana, baseada nas probabilidades. E contra isto, batatas, meus amigos, ok? Muito bem. Então... Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição.
Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Bate certo? Estamos em dia? Então, fechemos a questão da parte física, ok? Da parte do visível. Então vamos agora mergulhar para o lado do invisível. No lado invisível nós vimos que, cientificamente, quem se dedica a isto é mesmo aqui a física quântica. E claro que aqui, tanto pode acontecer aquilo ou aquilo. Tanto pode acontecer encarnados como desencarnados. Vamos ver porquê. Vamos olhar porquê que a física quântica lá chega. Quando eu andava no liceu, e a maior parte de vocês, mais ou menos da minha idade, mesmo os mais jovens, se calhar, também vos contaram que o átomo era a parte indivisível, a mais pequena parte indivisível da matéria, que já não se podia partir aquilo e tal, e que tinha ali um núcleo, tinha uns eletrões ali a andar à volta, e nem que fosse ao martelo, nem que fosse qualquer coisa, não se partia aquilo, não se podia dividir aquilo. Azar dos Cabrais, foi há 40 anos, hoje já se parte. Hoje já se parte e parte-se em 18, pelo menos 18 partículas de questão. Uma delas é esta, é o fotão que aqui anda. Pronto, que é esta que ali está, esta que ali está, é uma partícula de força. Mas o eletrão, o amigo eletrão que andava à volta aqui. Mas aqueles, o núcleo diziam que eram os neutrões e os pótrons. Olha, estão aqui divididos em pelo menos 6 quarks. Ok? Afinal aquilo parte-se tudo e não sabe onde é que isto vai parar. A última que se descobriu foi este bosão de Higgs em 2012. E estas partículas todas têm uma característica maravilhosa. Vamos ver se a gente consegue mais ou menos reproduzir esta característica. When we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern! We fired electrons, tiny bits of matter through, but we get a pattern like waves. Not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But when they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Is it possible for an electron to be two places at once? Or for a cat to be both alive and dead at the same time? Usually told, a cat and a vial of poison are sealed into a box. Then, a quantum event happens with a probability of 50% that breaks or does not break the vial of poison, and kills or does not kill the cat. So is the cat still breathing? The wave function reflects both possibilities. In the standard interpretation of quantum mechanics, both possibilities are real. The cat is truly both alive
and dead until an observer opens up the box. At this point, the kitty collapses into either an alive or a dead state. This is absurd, of course. Cats can't be both alive and dead at the same time. So how do we get out of this paradox? One of two ways. Either the wave function doesn't really exist, it's just a reflection of our knowledge, or the cats are both alive and dead, but in two parallel universes. Meus amigos, paralelos universos, lembram-se daquele filme que vimos primeiro do Brian Greene, com o pão de forma? Há vários universos. Muito bem. A função de onda não existe. Então não existe. O que é que me leva a eu comunicar convosco através destes aparelhos ou dar a fazer esta projeção? Não é a função de onda? Então se a função de onda existe, há universos paralelos. Certo? Então nós estamos vivos e mortos ao mesmo tempo, como aqueles que falam connosco. Aqueles que falam quando nós não vemos, estão vivos lá e mortos cá, diz ali o cemitério, não é? E nós estamos vivos aqui e mortos lá. Qual é que é a dúvida? Brincamos em serviço? Ok. Muito bem. Então, andemos para diante. Então, quer dizer que, de acordo com a física quântica, o que é que nos pode aqui acontecer? Quem é que é o observador? O que faz colapsar as nossas outras possibilidades todas e ficares agora aqui? Agora ficas aqui neste globo. Olha este senhor aqui. Certo? Muito bem. E então, para nós, e através aqui, este livro eu recomendo, O Universo Elegante de Brian Greene, é escrito por este senhor que nós vimos há pouco no filme a falar de física quântica, está escrito em português, vale a pena, vocês podem descarregar na internet, até gratuito, vale a pena, explica muito bem estas questões da física quântica. Portanto, como é que nós podemos observar o homem terreno, como é que vai percepcionar isto tudo? Reparem, o homem terreno já tem acesso, tem a 4 dimensões, onde anda aqui a astrofísica e a estatística a estudar, estas verdes, não é? Que é o nosso universo, e depois tudo à volta, que são os outros universos, as outras dimensões, universos paralelos, ok? Onde é que chegam estes? Estes chega a física quântica. É claro que há encarnados aonde? Olha, há encarnados desde aqui até ali. Há encarnados em todas. Podemos não vê-los. Quando não vemos, estão noutras dimensões ou universos paralelos. E os desencarnados, normalmente não os vemos logo a partir da terceira dimensão, já não os vemos, ok? Pronto. Mas existem também. Então pronto, então a astrofísica e a estatística hão de, eventualmente, conseguir descobrir os benfiquistas, não sei se jogam com uma bola quadrada ou não, lá no outro lado, ok? Portanto, pode ser que sim, e a física quântica poderá então descobrir encarnados e desencarnados nos sítios onde a gente não vê neste momento. Claro que, tal como nós vimos naquele filme, vocês lembram do lado da história do Simpson, lá do indivíduo, que coisa, diz assim, bem, se algum dia houver comunicação entre dois universos paralelos, há de ser através de uma partículazinha destas 18, que é o gravitão, o da gravidade. E que estamos a arranjar um telefone gravítico. E a mim soa-me que é isto. A ciência há de dizer, isto é só a minha verdade, mas está-me mesmo a parecer. Está mesmo a parecer que é assim, ok? Está mesmo a parecer que é assim. Muito bem. O Livro dos Espíritos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. Ok? Certo? Estamos aqui em contradição com alguma coisa? Não, está tudo certo. Muito bem. Segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Evocado um espírito que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Então, este senhor está num universo paralelo, não é regido pelas mesmas leis do tempo, a tal que influencia comprimento, largura e altura também. Não é regido pelas mesmas leis, não deve estar no nosso universo. É como falarmos línguas diferentes. Exatamente. Mas que ele vive, então escutou, até o Kardec o escutou e dizia, eu estive encarnado na Terra, mas agora estou num mundo que vocês não conhecem, o tempo não se mede da mesma maneira e tal, não sei o que mais. E enquanto no nosso mundo, pois, ele teve evidências de Marte e de Júpiter. Olha, Júpiter. Se vocês forem à Revista Espírita, vocês andam em 1858, onde ver a casinha de Mozart, pelo senhor
médium Victorien Sardou, que era um dramaturgo francês, mas também era médium de psicopictografia, e ele desenhou a casinha de Mozart, que tinha estado vivo cá na Terra e agora estava lá, e está ali. Mas está encarnado, né? Está numa casinha e está confinado a um sítio, a um espaço, de acordo com o parágrafo 6 da introdução do Livro dos Espíritos, está confinado, está encarnado. Ok? Estava a ser certa a coisa. Ainda não rompi nenhuma coisa. Não, okay. Muito bem. Também, se nós formos à procura de desencarnados, encontramos muitas evidências. Vamos, por exemplo, aqui pela... O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores. Então, no nosso universo tridimensional, uns artistas que não têm corpo. De acordo? Andam até a reunir-se no Sol. Deve ser fixe aquilo. É tipo ir à praia. Mas é sem corpo, hein? Sem corpo. Então, no nosso universo multidimensional. Está dito aqui no Livro dos Espíritos. E claro, a gente, se for ler o Céu e o Inferno, o que é? É uma coletânea de mensagens de indivíduos que estiveram encarnados e agora estão do outro lado. Não é? Do outro lado da barreira. Mas estão vivos. Mortos aqui, vivos lá. E eles vão-nos contando o que é que acontecia aqui. Já não têm corpo. Ok? Portanto, também há desencarnados no nosso universo tridimensional. Estamos a ouvir tudo. Queremos saber do mundo, queremos ouvir vuestras coisas. Isto é muito e muito difícil. Outro mundo. Aqui aos mortos. Ok? Portanto, estes amigos hão de ser desencarnados e encarnados. É difícil distinguir, mas é outro mundo. São os mortos. Uns são os mortos, em princípio, são desencarnados, em princípio. Mas também o amigo Mozart, para nós estava morto, mas já estava encarnado no outro lado e até tinha uma casita e tal. É difícil, mas são evidências. Também por transcomunicação instrumental, que vêm alinhar-se com a transcomunicação mediúnica, que a gente obtém hoje em dia e Kardec também obtinha, que era o que tinha na sua mão. Ora bem, então, posto isto, vamos mergulhar para as conclusões. Então, perguntado se estamos sós ou estamos na inclusão cósmica, eu não tenho dúvidas que existe em outro mundo, é a inclusão cósmica, garantida. E porquê? Então, os fenómenos de transcomunicação mediúnica que nós tivemos a ver, e os de transcomunicação instrumental, cujos autores se dizem encarnados, onde é que eles têm origem? Ou têm dimensões invisíveis do nosso universo. Já vimos que ali até o eletrãozito anda a ocupar várias dimensões e a gente não o vê, só o vê quando o detecta, não é? Ou então está em universos paralelos ao nosso, está noutra fatia do pão de forma, como nós vimos da física quântica. E claro que a descoberta de outros mundos físicos, como vimos pela estatística bayesiana, baseada em probabilidades, diz-nos que, bem, é o fim desta coisa, ou o objetivo que a gente pode almejar com a investigação científica da astrofísica é este. É se formos a encontrar alguém, algum ser vivo, olha, há de ser em sociedades mais pequenas, 20 milhões, há de ser em planetas 80% do diâmetro da Terra e há de ser uns bichinhos assim um bocadinho mais grandes. Podem ter mais inteligência do que nós, ok? Mas pronto, tudo bem. Se nós os conseguirmos ver, são os benfiquistas, os maiores, né? Sempre os maiores, né? Sempre os benfiquistas os maiores. Isto na parte dos encarnados. Claro que, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Que diz isto, nós já vimos há pouco, diz assim, são habitados todos os globos, a Lua é habitada, que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe, primeira inteligência em bondade e em perfeição. Se a Lua está habitada, não está na nossa dimensão, mas está habitado, ok? Está no nosso universo, não está na nossa dimensão. Claro que aceitar estas ideias é uma coisa terrível. Eu lembro-me do meu avô, em 1969, eu estava em África com ele, e o meu avô só havia rádio lá, não havia televisão, e o meu avô ouvia a televisão, e o homem tinha chegado à Lua, e o meu avô não podia aceitar aquilo nem por mais uma. Isto não é possível! Não é possível, estes gajos estão-me a enganar, não é possível. Pronto, está bem, está certo, é isto, novas ideias, só são aceitas pela maioria, ser reconhecido qual é a imagem que tem do mundo. Enquanto a gente não tiver esta imagem, enquanto a razão não chegar lá, não vai dar. Portanto, isto acontece, ok? Muito bem. E o que é que eu vos queria dizer mais? Que chegamos ao fim.
Se quiserem mais, depois perguntem-me, porque eu respondo, ok? E eu, para vos trazer tudo isto, eu consultei estes livrinhos todos que aqui estão. Cá estão, por exemplo, olha, estes 2 livros de Camille Flammarion, eu aconselho, porque Camille Flammarion foi um astrónomo contemporâneo de Kardec, que até fez um dos 4 discursos fúnebres no dia 2 de abril de 1869. Ele morreu em 31 de março, mas depois foi enterrado só no dia 2 de abril, no cemitério de Montmartre, em Paris. E ele fez um dos discursos. E ele era astrónomo. E tem 2 livros maravilhosos. Mas ele também era médium, porque escreve um capítulo da Gênese, que é a uranografia. É fundamentalmente escrito através da psicografia de Camille Flammarion. Vale a pena estes 2 livros. Depois tem aqui o Universo Elegante, que eu vos aconselhei, o Brian Greene, os da Anabela Cardoso, enfim, os Missionários da Luz, que nos falam muito de como é que funciona a mediunidade. Parece que o gravitão anda lá na glândula pineal. Parece. Estes endereços todos são os filmezinhos que eu vos fui apresentando. Eu também endereço este assunto ali no meu livrinho sobre pensamento sistémico e espiritismo. Fundamentalmente, na primeira parte, falo-vos de como é que nós devemos pensar. É um pouco como eu fui conduzindo esta palestra, esta comunicação de conhecimento, devagarinho, mostrando isto e aquilo, e agora, soma lá mais 1, mais 2, e quanto é que isto dá e tal. E o Benfica é o maior, sempre. O Benfica é sempre o maior. Portanto, essas coisas... Ora bem, é que a realidade é uma coisa e a gente é sempre... E também poderão, no capítulo 4, onde eu falo do Espiritismo como um sistema, falo destes assuntos todos, nomeadamente da pluralidade dos mundos. Para quem gostar de ler em digital, tem aqui nesta livraria, Buboc Portugal, encontram lá este livro, mas ele existe aqui em livro físico para aqueles que quiserem. Naturalmente, e como habitualmente, eu estou a gravar esta palestra de pô-la neste canal, Espiritismo JQ, daqui por um dia ou 2, vou consultar os meus amigos extraterrestres que me mandam ajudar, isto é, temos que começar a trabalhar, né? Falo neles, estou a promovê-los e eles têm que chegar-se à frente, pronto. E claro que estarei à vossa disposição para interagir convosco, mesmo que não seja agora aqui. Pergunta e resposta, têm sempre aqui o meu e-mail, também apanham no Facebook. E pronto, como chegamos ao fim, estamos incluídos, estou à vossa disposição. Muito obrigado pelo vosso. Vamos então experimentar esta tranquilidade, que lhe vou chamar cósmica, porque pertencemos ao cosmos, e embalados nesta tranquilidade que a todos nos une, aos visíveis, aos invisíveis, aos que estão neste universo, aos que estão noutro, aos que estão neste universo noutra dimensão. Oremos e comecemos por louvar o Senhor por esta maravilha que nos permite ter um motivo para saber mais, para estudar, para descobrir, em cada novo detalhe, descobrir que mais outros aparecem e que fazem parte de uma obra que pré-existia, que responde a um ato inteligente sublime, que nós não conseguimos lá chegar. Nós somos apenas o feto que está no útero e ainda anda a questionar se há outras vidas ou não. Mas foi criado o útero, o feto e muitos úteros também. E assim estamos. E isto é digno de louvor nesta obra maravilhosa. Mas agradeçamos ao Senhor também, porque nos dá esta capacidade, não só os olhos para vermos nestas 3 dimensões a que estamos habituados, mas a inteligência para vermos mais longe naquilo em que as nossas mãos e o nosso olhar não toca, mas que já não nos sobra nenhuma dúvida, tem que existir. Existem os nossos seres amigos, que já tiveram corpo e agora não têm, outros que têm corpo e nós não vemos, mas onde nós lá chegamos através das ciências, e nesta temos o Espiritismo que nos dá pautas tão certeiras. A gente o que verifica é que as outras ciências vêm passo a passo, somando-se àquelas que confirmam os postulados espíritas. Não quer dizer que os postulados espíritas, como qualquer ciência, não tenham que ser reformulados, sem dúvida nenhuma, mas a credibilidade desta doutrina, que há 160 anos postula algo que agora se confirma,
dá-nos uma segurança, dá-nos a segurança de seguirmos bem por este caminho que, embora não sendo o único, se revela seguro para o nosso progresso moral. Por fim, pedir a Deus que, embora já com todas estas ferramentas que nos permitem racionalizar a nossa fé, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, para podermos enfrentar qualquer idade da humanidade. Mas quantas vezes nós ou duvidamos de nós próprios, ou duvidamos do que conhecemos, ou duvidamos da nossa experiência, ou duvidamos da nossa intuição, ou não confiamos em ninguém. Mas depois não temos a opção, temos que voltar outra vez a confrontar-nos com a realidade e a estudá-la. Mas nessa transição nós ou nos revoltamos, ou queremos desistir. Enfim, nesses momentos pedimos-te, Senhor, que nos chames à razão, que nos dês claras indicações, por sugestão intuitiva ou não, de que o mundo é assim, como tu o criaste, é maravilhoso e que nós estamos aqui para descobri-lo e ser feliz com todos estes detalhes que as várias ciências nos vão revelando. Bem-aja. Uma boa semana a todos.